Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o texto dissertativo, expositivo, argumentativo. E para isso eu vou apresentar os componentes do grupo. Eduardo Bellarmino, Elaine dos Santos, Gabriel Evati, Jamílio Gonçalves, Cailane dos Santos, Cailane da Silva, Kennedy Mitri, Laniscleve Pinheiro, Lara Pimenta, Matheus Costa e Olímpio Ferraz. Então, nosso objetivo é falar dos tipos textuais dissertativo, expositivo e argumentativo em diferentes gêneros textuais jurídicos, dentro do habeas corpus, dentro da petição, a resposta do réu, da procuração e requerimento. Mas para isso a gente tem que entender primeiro o que é dissertar. O que vem a ser dissertar? Dissertar é refletir sobre um determinado assunto. Dissertar é expor um ponto de vista. Então, no texto dissertativo expositivo, você expõe um ponto de vista de uma outra pessoa. No texto expositivo argumentativo, você expõe a sua argumentação, o seu ponto de vista sobre determinado assunto. O que podemos citar é que dentro do ramo jurídico, dentro do ramo do direito, é imprescindível ter argumentação, né? Como se ter conhecimento. A argumentação também é de suma importância. E para argumentar, demanda ter estudo, ter coragem, ter familiaridade, conhecimento, domínio do que está falando, convicção daquilo que está se falando, de modo que a pessoa que está a ouvir ou está lendo o que foi escrito também possa ter convicção daquilo que está ali, daquilo que foi ouvido ou lido. Bom, para explicar nosso trabalho, é preciso primeiro entender um pouco mais o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo. Começando pelo texto dissertativo expositivo, ele é dividido por 4 partes. Começando então pela esquematização inicial, como está mostrando no slide, que corresponde a uma informação que ela é aceita pelo enunciador e co-enunciador. Ela é caracterizada como algo não polêmico. Bom, agora a segunda parte é o problema, que ele se diz respeito à formulação de uma questão que vem através da esquematização inicial. Ele é assinalado, como diz no slide, pelas perguntas por quê ou como. Já a explicação, que é a terceira parte do texto dissertativo expositivo, ele é a resposta dada ao problema, que ele pode seguir como a sequência descritiva ou narrativa. E por último tem a conclusão, ou a avaliação, funciona como o encerramento das sequências ou consequências das partes anteriores. O texto dissertativo expositivo, ele é um tipo de texto, como o nome já diz, é um texto que expõe informações de um determinado assunto. Bom, falando agora sobre a importância de conhecer o texto dissertativo expositivo, é importante para que haja uma interpretação e análise da parte do leitor de realidade, de conceitos expostos que estavam ali. Ele pode adotar essa caracterização de forma subjetiva ou objetiva. Entrando agora no texto dissertativo argumentativo, esse texto, que é bem mais conhecido por nós diante das redações que fizemos ao longo da vida, a principal característica dele é o poder de convencer, o poder de persuasão de quem escreve esse texto. Ele também é conhecido pela variedade de argumentos, como exposto no slide. Ele tem a facilidade de identificação da tese pelo destinatário e também a adequação da articulagem e do discurso, que isso é fundamental no texto dissertativo argumentativo. A importância desse texto argumentativo dissertativo, eu botei no slide algumas citações de dicionários que falam dessa importância, né? Mas, de modo geral, ele é importante porque ele expõe ideias abrangentes de determinado assunto de forma profunda, de determinada pessoa, de determinado ponto de vista. Por isso que ele é fundamental, esse texto é fundamental para a evolução de ideias do ser humano. Agora eu vou estar falando sobre os objetivos específicos dos tipos textuais dissertativos expositivos e argumentativos. Dando início primeiro pelos objetivos do tipo textual dissertativo expositivo. Esse tipo textual, ele tem como objetivo apresentar informações a respeito de um determinado tema ou assunto. Esse tipo de texto, ele é mais utilizado nos meios acadêmicos, científicos, jornalísticos, informativos, objetivos e técnicos. Ele analisa e interpreta a realidade a partir de conceitos abstratos e pode adotar 2 caracterizações mais gerais, uma centrada no sujeito, que expressa determinada opinião, e a outra centrada
na própria opinião e na sua fundamentação. Dessa maneira, a dissertação ela deve apresentar um discurso generalizante, dirigido a um interlocutor, de um perfil genérico. Por essa razão que os textos expositivos são os mais utilizados em discursos da ciência, da filosofia, em livros didáticos e também em divulgações científicas. O texto dissertativo expositivo, ele tem como objetivo informar e esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto. E não há necessidade, nesse tipo de texto, de convencer o leitor. Há apenas a necessidade de expor o conhecimento, suas ideias e também os seus pontos de vista. É essencial que o autor ele domine totalmente o assunto, e uma vez que o rigor na análise do conteúdo de um texto dissertativo expositivo, ele é muito elevado. Por se tratar de uma transmissão de um conhecimento teórico devidamente legitimado, ele não pode haver qualquer tipo de incorreção. Agora eu vou estar falando sobre o dissertativo argumentativo. Nesse tipo de texto, o objetivo do locutor é buscar convencer o destinatário previsto a compartilhar a sua opinião acerca de um determinado tema ou questão polêmica, mediante a apresentação de razões. Para alcançar esse objetivo, o comunicativo, o locutor ele precisa levar em consideração o contexto da recepção, das crenças também, dos valores, pontos de vista e os pontos de vista do locutário, de modo a escolher argumentos adequados à expressão da sua opinião. Em outras palavras, o autor ele tenta convencer o leitor a ter a mesma opinião sobre um assunto polêmico, mediante a apresentação de seus argumentos. Para esse objetivo, o emissor ele leva em consideração as crenças, os valores e o ponto de vista do receptor. Nesse tipo de texto, o objetivo central é a formação de opinião do leitor. Assim, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem através da sua argumentação. Esse tipo de texto ele é encontrado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esse é o tipo de texto solicitado aos alunos, cujo tema é abordado questões atuais, de ordem social, científica, cultural e também política. Agora eu vou estar falando sobre a petição como um texto dissertativo expositivo. Antes de entrarmos a fundo sobre esse assunto, vamos estar contextualizando sobre o que é a petição. A petição é um instrumento utilizado por advogados, defensores, promotores e procuradores a fim de fazer a defesa de algum direito através da palavra. Ela é um pedido direcionado a alguma autoridade e é endereçado à jurisdição competente. Ela pode ser feita oralmente e recentemente teve um avanço onde ela também pode ser feita de forma online. Como é utilizado o texto dissertativo expositivo na petição? Bom, o texto dissertativo expositivo precisa conter informações a respeito de determinado assunto que está sendo tratado. Assim, não é diferente com a petição, pois ela precisa conter dados e fatos sobre a causa que está sendo tratada. E esses dados precisam estar embasados em algo concreto, precisam ser fatos verídicos, corretos, porque qualquer informação passada errada nesse momento pode gerar um desconforto, pode interferir ali na resolução do caso, pois pode ter um fato dado errado. Então, com certeza, vai interferir no momento que for feita a petição, onde eles verem que tem algo que não está batendo. Então, todos os dados, todas as informações precisam estar corretas, embasadas em algo concreto, correto, onde o juiz tenha como procurar nas fontes, e ver se realmente está sendo falada a verdade ou não. Agora eu vou estar explicando de uma forma separada a petição dentro do texto dissertativo e dentro do texto expositivo. Primeiramente, dentro do texto dissertativo. Como a petição se encaixa nesse momento? É quando o advogado vai expor a opinião dele sobre a causa, sobre o assunto que está sendo tratado, utilizando argumentos lógicos, coerentes e coesos, como eu já havia dito, com fontes, embasado em alguma coisa para que o juiz possa ter um acesso
livre ali na hora dele fazer o julgamento final, na hora dele ler aquilo ali e ver que faz sentido para ele. E, como um texto expositivo, é onde define o suplicante e a ação que está sendo proporcionada para ele. Vai precisar expor a pessoa e expor o que ela está precisando. Ele vai ter que jogar esses dados para que seja mais fácil a compreensão. É necessário que tenha esses fatos, é necessário que se fale da pessoa que está necessitando da ação e também explique a ação que está acontecendo. Bom, como a Elaine começou a falar sobre a inicial, eu vou estar dando algumas informações também, né, sobre a inicial. A inicial nada mais é do que um instrumento pelo qual o advogado ou as partes, às vezes existem partes que não têm condições de constituir um advogado e acaba por ela mesma fazendo a petição. É um instrumento pelo qual é realizada, transmitida, né, na verdade, uma informação para o juiz pedindo, seja indenização por dano moral, seja indenização por dano estético, seja indenização por dano material ou até mesmo questões de tutela de urgência. Por exemplo, quando a pessoa tem uma negativação indevida, ela precisa da inicial de uma petição para se dirigir ao juiz pedindo, né, solicitando essa retirada da negativação ou demais outros meios, né, de urgência. A petição inicial deverá ter endereçamento para quem o advogado ou a parte está endereçando, primeira vara civil, por exemplo, segunda vara civil, primeira vara criminal, nas questões de quando for matéria penal, né? E deve conter principalmente a qualificação das partes. Dentro do tema da petição como texto dissertativo, argumentativo, qual é a principal função do texto dissertativo e argumentativo na petição? A principal função é levar para o juiz argumentos que vão fazer convencer ele sobre a aplicação do direito da melhor forma para a parte que redige a petição. Por exemplo, se eu estou dizendo que o meu carro teve um problema, que ficou na oficina há muito tempo e a seguradora não prestou a devida assistência, eu tenho que demonstrar ao juiz essa minha indignação, demonstrar também com amparo na legislação, seja processualista civil ou seja na legislação de direito ao consumidor, os direitos que eu tenho. E essa dissertação argumentativa vai fazer com que o juiz entenda o meu pedido e ele possa aplicar da maneira correta. E é meio que assim, a dissertação é utilizada para quê? Para fundamentar a tese para o juiz, a fim de que ele possa entender o que eu estou querendo dizer e convencer ele com o meu poder de persuasão, convencer ele que eu tenho o direito de receber essa indenização. Por fim, vou falar da petição como texto argumentativo. A petição como texto argumentativo nada mais é do que eu, como operador do direito, levar para o magistrado, para o promotor de justiça, teses jurídicas, onde eu possa esboçar o meu poder de convencimento. Eu posso colocar também até minha própria opinião sobre aquele determinado caso e apresentar determinadas teorias, uma posição da jurisprudência, uma posição da doutrina. Pode ser colocado também doutrinas majoritárias, minoritárias, buscando ser realizada, né, buscando efetivar essa tutela que eu estou almejando, seja pelo Poder Judiciário, seja pela petição direcionada ao Ministério Público, ou egrégios tribunais de justiça. Então, essa foi a parte que eu quis esboçar sobre a petição e o trabalho será dado prosseguimento com os outros membros do grupo. Agora eu irei falar sobre o requerimento como texto dissertativo expositivo. Mas, primeiramente, o que é o requerimento? O requerimento é um documento que apresenta a solicitação de um cidadão para um destinatário, que poderá interferir ou solucionar o pedido. O requerimento é um gênero textual utilizado para pedir, solicitar ou requerer algo judicialmente amparado,
por alguém de cargo e poder. Agora, o que seria o requerimento no texto dissertativo? Através da dissertação, haverá comunicação entre os interlocutores, que haverá duas classes hierárquicas, a inferior e a superior. Na inferior estará o requerente, que fará o pedido para a classe superior, que é o destinatário. Agora, como entraria o requerimento na parte expositiva? Através da exposição do seu pedido, o requerente descreverá em um único parágrafo ou em vários parágrafos, podendo documentar imagens, documentos, entre outras fontes do seu desejo. Assim, ele terá que ter uma norma culta nas suas palavras e terá que ser de forma simples para que seja objetiva, para o destinatário compreender e poderá responder o seu requerimento. Bom, agora eu vou estar dando continuidade ao tema requerimento, onde eu vou falar um pouco sobre o que é requerimento, para que ele é feito, para que ele é utilizado. E vou falar sobre o requerimento como texto dissertativo argumentativo. O requerimento ele é utilizado para fazer um pedido ou uma solicitação por parte do requerente para algum departamento, órgão ou instituição, seria o requerido. É um gênero textual técnico e, por isso, apresenta uma estrutura fixa e uma linguagem formal, concisa e objetiva. Estruturalmente, o requerimento ele apresenta os seguintes elementos: vocativo, preâmbulo, exposição do pedido, fecho, local e data e a assinatura. E ele pode ser dividido em dois tipos. O primeiro seria um requerimento simples, que ele é muito utilizado quando não há uma solicitação muito complexa, portanto, a sua estrutura apresenta parágrafo único, com linguagem formal, objetiva e concisa. E a segunda seria o requerimento complexo, que é um documento com mais detalhes e por isso necessita de um texto maior, dividido em parágrafos, em que o autor ele detalha os seus argumentos, se baseando em um texto dissertativo argumentativo. Ao final, deve-se inserir os documentos necessários para a comprovação. Agora, eu vou estar falando um pouco sobre as características e estrutura de um requerimento. O requerimento, enquanto documento formal, ele segue as regras da correspondência formal quanto à linguagem. Sendo assim, ele deve ser impessoal, prezar pela objetividade, focar no assunto em questão e apenas se for necessário e relevante, detalhado. E utilizar os respectivos pronomes de tratamento, visto que ele sempre é destinado a alguém, o requerido, em uma hierarquia superior ao requerente. Olá! Agora nós iremos tratar sobre a procuração como um texto dissertativo expositivo. A procuração, ela é um documento onde uma pessoa intitulada outorgante, ela vai transferir poderes a uma outra pessoa que seria outorgada. Esses poderes serão utilizados de fato para um ato jurídico, para práticas jurídicas mesmo. Essa transferência, ela pode ocorrer tanto em procurações públicas como em procurações particulares. Agora, a procuração inserida no texto expositivo vai ocorrer devido a uma sequência explicativa dominante, onde vai ser dito ali os poderes instituídos à pessoa outorgada, o nível desses poderes, como e onde usar. Então, vai conter minuciosamente descritivo os assuntos que está sendo tratado na procuração. E voltado à dissertação, ao texto dissertativo, vai ser através da dissertação que a procuração vai tratar todo o assunto que está sendo inserido ali. Vai usar da dissertação uma linguagem bem clara, bem real e bem realista sobre tudo o que está sendo proposto, sobre os poderes, sobre os ademais inseridos ali naquela procuração. Vai ser através dessa dissertação que a pessoa outorgada, vai transpassar as informações que precisam ser ditas ali no momento. O documento da procuração é regulamentado pelo Código Civil, mais precisamente o artigo 653, que define a procuração como instrumento de mandato. Logo,
é um poder que alguém conferiu a outro, a fim de agir em seu nome. A procuração ela pode ser utilizada para que uma pessoa responda pelos atos de outra. E tem diversas formas de ser feita uma procuração, de ser feita e ser utilizada. A procuração ela pode ser utilizada, por exemplo, até para um próprio casamento, onde uma das partes que irá se casar possa estar em outro país, possa não estar presente para aquele determinado momento. Aí é feita a procuração autorizando outra pessoa a ter poder sobre essa pessoa, né? E agora eu vou estar falando um pouco sobre a procuração como texto dissertativo argumentativo. Como é utilizado o texto dissertativo argumentativo dentro da procuração? A procuração obedece a uma estrutura pré-definida quanto aos aspectos linguísticos. Muitas são as circunstâncias em que nossas intenções comunicativas se materializam por meio da escrita. Ou seja, a procuração seria uma própria circunstância para isso, né? Qual é a intenção da procuração como um texto dissertativo e argumentativo? A intenção é persuadir o leitor e convencê-lo da sua tese, que é a sua ideia central, a partir de coerente argumentação, exemplos e fatos. Certo. Dando continuação ao andamento do nosso seminário, eu irei falar sobre a resposta do réu. Então, quais são as 3 principais formas de resposta do réu? São a contestação, a exceção e a reconvenção. Antes de falar propriamente de cada uma delas, eu irei falar o que antevém para a melhor compreensão de todos. Então, para que ocorra uma resposta, se faz necessária uma pergunta. Quem tem o direito de resposta? Tem o direito de resposta aquele acusado que tem o seu nome pronunciado durante o andamento do processo. Ou seja, ele tem que ter seu nome citado, seja ele conforme a lista, o seu nome consta na lista do Diário Oficial da Justiça, ou ele será intimado presencialmente através de um oficial de justiça, certo? Caso o seu endereço esteja atualizado no sistema judiciário. Após a introdução ao assunto, eu irei falar agora mais especificamente sobre os 3 tipos de resposta do réu. Então, seguindo a ordem dos slides, primeiramente vem a contestação. Nela, a defesa do réu ocorre diretamente, ou seja, ele irá reunir provas que justifiquem a sua negativa de autoria, contrapondo assim as pretensões iniciais do autor. Agora, eu irei falar sobre o segundo tópico do slide, que é a exceção. A exceção é uma defesa de forma indireta, porque o acusado não irá se defender diretamente sobre as suas acusações impostas sobre si, mas sim irá argumentar sobre possíveis irregularidades no andamento do processo. Veja que um magistrado que seja inimigo íntimo ou até mesmo um amigo íntimo do acusado não será competente para julgar. Então, tornando-se imparcial, ele deverá redistribuir o processo para uma outra comarca competente. Por fim, nesse terceiro tópico, que é a reconvenção, ocorre uma inversão de valores, pois o réu, que até então tem uma função passiva, se afasta dela, assumindo assim uma função mais ativa no processo. Então, o autor principal passa-se a se chamar então reconvindo, e o então réu passa-se a se chamar reconvinte. Agora, partindo para o segundo slide, onde eu irei falar sobre o texto dissertativo argumentativo e sua aplicação na resposta do réu. Então, primeiramente, vamos falar sobre a contestação. Nela, como dito anteriormente, o réu irá se defender diretamente, ou seja, irá alegar a sua negativa de autoria. Para isso, veja um exemplo. O réu não estava na cena do crime. Nenhuma das testemunhas o viu. Logo, não há provas para que ele seja condenado. Veja, em uma única frase, 3 advérbios de negação foram utilizados para fundamentar e dar coesão na argumentação. Em sequência, tem o tópico 2, que é a exceção. Nesse tópico, o acusado irá argumentar em favor da sua situacionalidade, como dito anteriormente, as suas exceções perante o processo. Então, é compreensível que locuções adverbiais apareçam para fundamentar. Exemplo: segue em anexo o comprovante de união estável do requerido.
veja que, o mesmo é cônjuge da prima do magistrado. Ou seja, o veja que, observe que o veja que poderia ser observado por observe-se, também por note-se. São palavras que vêm para argumentar e expor as ideias, então apresentando as provas, bastante utilizado neste tópico de exceção. Nesse terceiro tópico, então, por fim, será a reconvenção. Como bem dito antes, a reconvenção irá propor uma nova dinâmica no processo. Para melhor visualização, vou ler um exemplo. O réu e a vítima desses autos não devem mais serem adjetivados como requerente e requerido, mas sim recorrente e reconvido, uma vez que o laudo médico traz o maior número de lesões no requerente. Contudo, isso ocorre porque o mesmo agiu de surpresa contra o até então requerido, que apenas se defendeu com os objetos mais próximos a si. Como vocês podem visualizar no slide, foram utilizadas as palavras, os advérbios, no caso de oposição, que são o mas e o contudo. Isso ocorre porque fundamenta melhor a argumentação da inversão de valores. Agora, a resposta do réu como um texto dissertativo expositivo. A resposta do réu ela não é um ato obrigatório, ela é um ônus processual mesmo, e ela vai ser um instrumento de defesa do réu. A resposta do réu ela pode ser expressa através da contestação e da reconvenção, entre outros meios, mas esses são os principais. E levando em consideração, levando para a parte dissertativa, nós podemos exemplificar com um ato jurídico mesmo, que seria a petição inicial. De acordo com o CPC, o réu ele vai ter um prazo de 15 dias para formular uma petição inicial que vai ser direcionada ao juiz da causa. E por esse fato, o réu ou a parte, né, o advogado, vai ter que usar de uma linguagem mais culta, com um nível de conhecimento maior, já que será direcionado ao juiz que está analisando a causa, que está julgando a causa. Com isso também, o nível de convencimento vai ter que ser superior, vai ter que ser maior, porque vai ser através das alegações, das informações, das provas contidas na petição que o juiz vai determinar a causa como inocente ou culposa. E apesar da resposta do réu ter que conter essas informações claras e objetivas, ela ainda assim não vai se enquadrar totalmente com um texto expositivo, porque no texto expositivo não tem uma necessidade de convencimento. Já a resposta do réu, ela vai ter que ter um grau de convencimento muito grande, porque ela precisa convencer o leitor, que seria o juiz, de que o que está sendo alegado ali na petição está certo, está correto, né? Através de uma linguagem clara, de uma linguagem culta. E por esse fator ser dominante, tanto para o gênero quanto para o tipo textual, não vai se enquadrar totalmente em um texto expositivo, justamente pelo fato do texto expositivo não ter essa intenção de convencimento ao leitor. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o habeas corpus como texto dissertativo expositivo. Mas antes de falar sobre o habeas corpus dentro desse gênero textual, a gente precisa primeiramente entender o que é um habeas corpus. Ele é um instrumento processual para garantir a liberdade de alguém quando a pessoa for presa ilegalmente ou sentir sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal. São dois os tipos de habeas corpus, que são preventivo e repressivo. No habeas corpus preventivo é para evitar que a coação ilegal da liberdade seja feita, ou seja, é quando ainda existe apenas uma ameaça. Já no habeas corpus repressivo é quando a prisão ilegal já foi feita, ou seja, qualquer coação que parta de uma autoridade pública e constranja o sujeito particular é necessário a impetração do habeas corpus. E, além disso, ele é um dos 7 remédios constitucionais. Agora que já compreendemos o que é um habeas corpus e que são dois os principais tipos, a gente pode falar em como ele se encaixa no texto dissertativo expositivo. Ele se encaixa nesse tipo de texto, pois o mesmo deve conter a exposição de ideias, descrição dos fatos, juntamente com a apresentação de informações, para que se entenda o referente assunto e pedido, já que podem ser dois, preventivo e repressivo. É de extrema importância que haja pelo menos essas 3 características no pedido de habeas corpus,
para que o juiz entenda o que você quis transmitir, entenda a ideia que você quis passar para ele. Um exemplo que eu posso dar é um habeas corpus redigido à mão por qualquer pessoa. Mais à frente o meu colega vai explicar mais especificadamente, mas eu vou dar um breve resumo, né? Como pode ser feito por qualquer pessoa, não é todo mundo que tem um entendimento de como que ele realmente deve ser feito para ser válido. Ele deve conter a apresentação de informações, a descrição dos fatos. Então, se a pessoa não conseguir transmitir isso num papel, mesmo que seja um papel simples, se a pessoa não conseguir transmitir isso num papel, a ideia que ela quis passar para o juiz não vai conseguir compreender. E se o juiz não conseguir compreender a ideia que a pessoa tentou transmitir com aquele pedido de habeas corpus, por ele nada pode ser feito. Terá que ser redigido um novo habeas corpus, né, devidamente escrito, certinho, com o assunto, o que realmente aconteceu, tudo em ordem para que ele entenda o pedido. Vou falar um pouco sobre habeas corpus como texto dissertativo argumentativo, então para a gente saber um pouco sobre esse remédio constitucional, se ele se enquadra ou não se enquadra nesse gênero textual, a gente tem que salientar alguns tópicos, né? Como dados mínimos para solicitação dos habeas corpus, né? Nome e endereço da vítima que está sofrendo a ameaça, descrever a situação que está ocorrendo, o nome de quem está fazendo a restrição, a ameaça, o local onde a vítima está possivelmente presa e o nome e endereço da pessoa que está escrevendo o habeas corpus. Lembrando que esse pedido ele pode ser feito pela própria vítima ou até mesmo por terceiros. É importante dizer aí que não tem uma maneira certa de você escrever, não tem uma regra estrutural ali, mas sim umas características base de que deve expor ali no seu habeas corpus, do seu pedido. Já as características de um texto dissertativo argumentativo são as seguintes: o texto de cima a baixo ele deve ser regido pela norma culta padrão da língua portuguesa, e depois vem as partes estruturais, que seriam o quê? A tese, onde ela apresenta ali a ideia central ali do documento, do texto, né? O desenvolvimento, onde por meio de argumentos sólidos e convincentes, o autor ele consegue ele criticar ou apoiar a tese ali, né? Então o desenvolvimento é voltado para a tese ali. Ok, por último, mas não menos importante, né, a conclusão de forma breve e sucinta, que ele pode, por meio, normalmente, que é por meio de pedidos ou até mesmo de ideias, de soluções, né, fazer ali a retomada ali no desenvolvimento e até mesmo na tese. Ok, então a gente pode dizer que o habeas corpus ele se enquadra e não se enquadra no texto dissertativo argumentativo. A gente vai ver isso nos próximos slides. Bom, pessoal, então nesse segundo slide, nesse primeiro exemplo, a gente tem aí um habeas corpus escrito por uma pessoa qualquer, onde ele foi escrito à mão, né, a punho. O habeas corpus ele pode ser escrito em qualquer papel. E esse tipo de documento aqui, ele não se enquadra como texto dissertativo argumentativo, pelo seguinte fato: ele não atende o requisito mínimo ali do texto, que é o que? A norma culta padrão. Ao lermos o pedido de habeas corpus, a gente consegue perceber ali algumas palavras errôneas, né, escrito incorretamente, e alguns erros de acentuação e pontuação. Logo, ele, infelizmente, ele não se enquadra, mas não deixa de ser um pedido de habeas corpus. Bom, nesse terceiro slide, o segundo exemplo, a gente consegue ver ali um pedido de habeas corpus feito por um advogado, então a gente consegue ver uma estrutura ali bem mais definida, né? E, com certeza, esse documento aqui, ao lermos ele, a gente consegue perceber que ele está de acordo com a norma culta padrão da língua portuguesa, e ele atende os requisitos do dissertativo argumentativo, né? Desse gênero, que é o que? A tese, desenvolvimento e conclusão. Então ele tem a tese ali, fazendo ali referência ao habeas corpus em si. Temos ali o desenvolvimento, né, o que aconteceu ali, os fatos, e depois temos a conclusão seguindo com o pedido, que é o pedido de habeas corpus. Então esse texto ele atende sim os requisitos, né, até mais assim, quando lá em cima fala a referência, né, excelentíssimo, enfim.
esse texto ele já se enquadra. Então, o habeas corpus ele se enquadra e não se enquadra no texto dissertativo argumentativo. Isso vai depender muito da maneira que ele é escrita. Em virtude do que foi mencionado, nós podemos entender que no texto expositivo, o escritor expõe os fatos sem defendê-los. Só no texto argumentativo, a ideia é defendida por meio de argumentos. Nesse sentido, os textos orais escritos circulam socialmente e têm por função efetivar o processo de comunicação entre os indivíduos. E principalmente na área jurídica, na área do direito, a argumentação e a dissertação expositiva é de suma importância. Por quê? A dissertação expositiva, ela vai expor os fatos. E a dissertação argumentativa, ela vai argumentar sobre os fatos, trazendo convicção daquilo que está sendo proposto, daquilo que está sendo falado. Concluímos, então, que é de suma importância conhecermos e usarmos esses textos dentro do meio jurídico. Dessa forma, para termos destaque na carreira, é necessário que o advogado, juiz ou órgão competente tome essas ferramentas de argumentação e dissertação como importante em seu convívio social. E para finalizar, nós deixamos ali uma frase de Thomas Jefferson, né? Um advogado sem livros é como um trabalhador sem ferramentas. Então, para sermos bons advogados, nós temos que ter conhecimento, leitura.